Olá, voltamos agora para examinar com um pouquinho mais de detalhe a referência importante do artigo 59, que diz que nós aplicamos pena conforme seja necessário e suficiente para a reprovação do crime. Evidentemente que o julgamento decorre de uma imputação feita na petição inicial. A petição inicial no processo penal é a denúncia. A denúncia, então, diz que determinada pessoa cometeu um comportamento que é previsto como crime e, nesse sentido, então, a denúncia pede condenação. Vejam que essa é uma limitação tanto objetiva quanto subjetiva do julgamento. Só pode ser condenado quem foi acusado e só pode ser reconhecido o crime que consta naquela acusação, ainda que uma acusação um pouco mais abrangente só se condene por parte. É possível isso, né? Se condene por uma determinada parte daquela acusação que caracterize um crime e permita condenação. Bem, como nós vamos reprovar essa conduta? O Código tem muitos dispositivos que estabelecem variação de pena. Causas de aumento, causas de diminuição, agravantes, atenuantes. Nós vamos examinar estas referências. Circunstâncias judiciais, vamos examinar também. E é importante perceber que o legislador estabelece, nesses dispositivos de variação de pena, referenciais de aspectos importantes que devam ser considerados pelo juiz no momento da aplicação da sua pena. E, na maior parte deles, o legislador já sinaliza o efeito que será produzido na variação da pena. Então, uma causa de diminuição, por exemplo, da tentativa, tem lá a previsão de diminuição de 1 a 2/3. Uma agravante, o nosso código também sinaliza, dizendo que deve aumentar a pena entre 1/5 e 1/3. Lembrando daquele princípio de não estabelecer um prejuízo ao condenado, sem que se tenha uma fundamentação adequada. Não havendo fundamentação, nós temos que aplicar um aumento mínimo, que no caso, para agravante, seria 1/5. É possível aplicar um aumento maior, 1/4, 1/3, é possível, mas nesses casos, como a lei oferece a possibilidade de um prejuízo menor, é necessário justificar. E percebam, em todas essas situações, o legislador estabelece critérios que, em sua grande, absoluta maioria, dizem respeito aos aspectos específicos daquele crime que estamos examinando, e cada um desses aspectos o legislador já indicou qual seria a importância deles. Então, uma agravante é um aspecto importante e diz respeito à situação que o legislador impõe aumento de pena. O mesmo ocorre com uma causa de aumento. Por outro lado, temos as atenuantes e as agravantes, as atenuantes e as causas de diminuição, em que o legislador estabelece já um sentido. As circunstâncias judiciais, nós temos previsões mais abrangentes, e o legislador conferiu ao juiz, que está próximo do caso, do caso concreto, dimensionar a importância de cada um daqueles aspectos e lhe deu liberdade para dizer se naquele aspecto deve-se considerar um caso de maior gravidade ou de menor gravidade,
uma circunstância desfavorável ou uma circunstância favorável. Então percebam que a reprovação, em sua grande maioria de aspectos, já é disciplinada pelo legislador. Ao reconhecer uma agravante ou uma atenuante, o juiz está fazendo esse trabalho de dosar a reprovação por critérios que estão estabelecidos na lei. A lei estabelece quase todos os critérios. Digamos que nos que são muito abrangentes, é possível que o juiz reconheça algo que até então não tenha sido reconhecido, uma situação nova, uma situação que decorra de um movimento da sociedade, né? A sociedade vai ficando cada vez mais complexa e a lei tem dificuldade de acompanhar. Mas quando nós temos como referência a culpabilidade, muitos vão lembrar da culpabilidade como elemento da teoria do crime. Então nós temos uma conduta que é típica, ilícita e culpável. E nesse sentido, culpabilidade já estabelece a possibilidade de graduar aquele crime que está sendo caracterizado. Se a tipicidade e a ilicitude não permitem graduação, ou seja, é possível se distinguir entre um homicídio e uma lesão corporal, mas uma vez estabelecido o tipo de lesão corporal, não se pode falar em sede de tipicidade ou de ilicitude de uma consequência de maior ou menor gravidade para essa lesão corporal. Toda essa discussão está reservada à culpabilidade, e na culpabilidade os livros vão indicar 3 elementos importantes para serem examinados na culpabilidade. O primeiro diz respeito à imputabilidade, que trata da idade do indivíduo. Aqui nós só podemos punir quem já tenha completado os 18 anos, da sua sanidade mental, da sua relação com álcool e drogas e um eventual consumo que venha a retirar a capacidade de entendimento. Esse é o primeiro aspecto que se examina. Depois, fala-se na potencial consciência de ilicitude e se examina a questão do erro de proibição, o erro que o nosso código chama de erro de direito, e foi melhor compreendido pelo Código Penal Comum, que teve reforma mais recente, em 1984, e o denomina de erro de proibição, e a exigibilidade de conduta diversa. Bem, eu queria provocá-los a perceber que o tempo todo estamos tratando de um critério de exigibilidade jurídica e social de conduta diversa. O raciocínio, então, se desenvolve da seguinte maneira: se nos for possível exigir que aquele indivíduo que está sendo julgado tenha ou tivesse tido uma conduta diferente daquela criminosa, nós temos então reprovação e temos pena. Se não for possível exigir, nós não temos reprovação e temos isenção de pena. E vejam que essa análise inicia-se com os pressupostos da reprovação, não é? Ter ao menos 15 anos, ter sanidade mental, ter compreendido, a capacidade de compreender que aquele comportamento que realiza é um comportamento inadequado, né? São os pressupostos. Só que esse critério se expande e nós podemos então visualizar uma agravante como uma situação de maior exigibilidade, uma atenuante como uma situação de menor exigibilidade, uma causa de aumento, uma situação de maior exigibilidade, uma causa de diminuição como uma situação de menor exigibilidade. Se essa é a regra, ou seja,
além de se identificar a exigibilidade, nós precisamos graduar essa exigibilidade de tal modo que maior exigibilidade redunde em maior pena, menor exigibilidade redunde em menor pena. É fato que nós temos exceções, não é? Por exemplo, uma confissão espontânea é algo que ocorre depois do crime praticado. Então não se pode falar em conduta típica, ilícita e culpável e um arrependimento um momento depois ou uma confissão no momento depois. A confissão, que eu iniciei me lembrando, como o arrependimento, são fatos que ocorrem depois do crime consumado, né? Estão fora da culpabilidade. E nessa perspectiva, em especial na atenuante, nós temos ali um efeito benéfico que está desvinculado da culpabilidade. É possível diminuir a pena para aquém do que se indica a culpabilidade, porque o indivíduo cooperou, o indivíduo confessou, o indivíduo se arrependeu, né? Percebam que isso ocorre em outros casos em que se aumenta a pena. Então, no crime continuado, nós vamos ter um aumento de pena para evitar somar a pena dos diversos crimes que estão ali naquele contexto de crime continuado, de crime repetido, né? Então, a pena é aumentada e fica menor do que ficaria se nós tivéssemos o somatório de todas as penas. Então percebam que as regras de exceção são sempre para beneficiar o condenado. Exceção porque nós teríamos institutos que beneficiam o réu condenado fora do contexto da culpabilidade. E por fim, sobre esse tema, é muito importante perceber que o artigo 53, parágrafo 1º, ao dizer que a pena de cada indivíduo, cada acusado, se determina conforme a culpabilidade, essa regra se mantém importante e de observação obrigatória nas 3 fases da dosimetria da pena. Nós, lamentavelmente, não temos a referência à culpabilidade no artigo 69. O artigo 59 do Código Penal Comum substituiu as circunstâncias da intensidade do dolo e grau de culpa, são circunstâncias que não se pode usar validamente, por culpabilidade. E lá nós temos essa referência expressa, e é importante perceber que não somente na primeira fase da dosimetria da pena, mas sim nas 3 fases da dosimetria da pena, nós devemos observar culpabilidade. No nosso código, nós não temos essa referência nas circunstâncias judiciais, talvez seja até melhor para evitar qualquer mal-entendido, mas é importante perceber que aquela limitação do parágrafo 1º do artigo 53 se aplica às 3 fases da dosimetria da pena. E percebam, o indivíduo semi-imputável, aquele que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não tem uma capacidade plena de entender o que está fazendo, nós só vamos repercutir efeitos na 3ª fase da aplicação da pena, porque essa situação caracteriza uma causa de diminuição. Vejam então que nós temos indicativos claros, né, na 2ª fase, coação resistível, como uma atenuante prevista muito claramente no Código Penal Comum e também na nossa legislação, embora em dispositivos diversos, é uma hipótese a ser considerada na 2ª fase.
o que nos leva à conclusão de que nas 3 fases nós estamos apurando reprovação, e quando tivermos um dispositivo que não esteja relacionado à culpabilidade, produzindo efeitos na dosagem da pena, percebam que sempre isso ocorre para beneficiar o condenado. Muito bem, esse é, digamos, o referencial importante da reprovação, mas no próximo bloco vamos conversar um pouco sobre prevenção. Até lá!